Boa noite, Moçambique. Boa noite, mundo. É assim que inicia mais uma edição do programa Debate Político de hoje. Vamos, portanto, fazer uma análise sobre os temas que marcaram a semana. Um dos temas que vai, portanto, arrancar este programa é sobre esta polêmica do mercado peixe que não tem até aqui uma solução prevista. Vamos também olhar sobre a questão do TSU, que foi aprovado no Parlamento, mas que também está a trazer polêmica por parte da corporação, isto é, a PRM sente-se, portanto, marginalizada devido a esta questão da TSU. Para análise desses e outros assuntos, recebo aqui no estúdio os meus habituais convidados, falo de Shirinza, Pelembe e também Camilo, a quem agora saúdo. Boa noite, Camilo. Muito boa noite, Isaac. Boa noite, parceiros de painel. Boa noite, telespectadores que nos acompanham a partir deste momento. Estamos aqui para fazer o debate político da FTV. Esperamos que a gente atinja as expectativas daqueles que estão em casa em torno dos temas que a gente tem aqui para debater. Obrigado, Pelembe. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite para si, Isaac, para os meus pares de painel e para os estimados telespectadores. Shirinza, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Isaac, boa noite, Moçambique, boa noite aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa, bem como aqueles que nos acompanham através das várias plataformas instaladas para o efeito. Boa noite, meus colegas do painel, e espero que o debate seja criativo. Com esses papeletes só pode ser mesmo. Muito bem, obrigado. Aqui está o meu painel e hoje o debate promete, vamos analisar temas que marcaram a semana. Este é o momento que eles vão deixar, obviamente, ficar aquilo que são os pontos prévios antes mesmo de irmos ao encontro dos temas que vão nortear o nosso debate. Shirinza, arranco consigo, tem um ponto prévio? Sim, obrigado pela permissão. Apresentar o seguinte ponto prévio. Saúdo efusivamente o 43º ano da morte do nosso primeiro comandante. Quando digo nosso, nós, FENAM, o nosso primeiro comandante supremo, André Matadi Matsangaíza, e dizer de que estão de parabéns os militantes e ativistas simpatizantes da RENAM ao nível nacional, conseguiram fazer com que esta data não fosse uma data morta. Hoje, Matsangaíza inspira qualquer que seja moçambicano, seja ele membro, militante ou simpatizante da RENAM. Obrigado, Shirinza. Pelembe, um ponto prévio, tem apenas 30 segundos. Bem, é uma reivindicação daquilo que está a acontecer por todo o país, mas principalmente na cidade e província de Maputo, é sobre o patronato, principalmente o estrangeiro. Há um pensamento que eu acho negativo do patronato estrangeiro em pensar que está a dar um favor ao empregar os moçambicanos. E isso leva com que eles venham humilhar os moçambicanos. Muitas das vezes nem segurança social não pagam, não há um respeito para com a lei do trabalho, e isso me dói no coração, porque eu naquilo que eu sei e penso é que não há nenhum favor que está a ser feito. Há aqui troca de serviços, porque o patronato, o trabalhador ao trabalhar, gera algum produto, alguma coisa que traz lucro ao patronato. E o patronato, por sua vez, tem que pagar o ordenado àquele trabalhador. Então, quero desafiar ao patronato nacional e estrangeiro a respeitar o trabalhador, porque o que está a acontecer é desastroso. Há tantas humilhações, há tanto sofrimento dos moçambicanos e o patronato, principalmente estrangeiro, está a ser cúmplice. Mas há uma coisa que mais é agravante, é que o Ministério do Trabalho, principalmente a expensão, quando vai a estas instituições após a queixa dos trabalhadores, nada faz, porque muitas das vezes tem levado, é subornado, atos de corrupção.
E isso não é bom. Então, a ministra do Trabalho, de Direito, o inspetor-geral do Trabalho, que possam olhar para essa situação, principalmente na Matola. Há várias empresas que estão a abusar e a desrespeitar o cidadão moçambicano. E isso não é saudável para um país que não é nosso, que deve se respeitar os direitos de cada um. Obrigado, Pelé. Camilo, tem um ponto prévio? Obrigado. O meu ponto prévio vai para a passagem de mais de um ano da morte daquele que foi o primeiro presidente do Partido Frelimo e também o primeiro presidente da República Popular de Moçambique. Falo de Samora Moisés Machel. Ele que deixou-nos um legado muito grande que até hoje conseguimos beber e conseguimos fazer deste Moçambique uma nação. Obrigado. Esses foram os pontos prévios dos nossos convidados. Vamos sim olhar para o nosso primeiro tema sobre a questão da polêmica do mercado peixe, que os vendedores voltaram a marchar naquele, portanto, recinto, só que desta vez eles foram impedidos de levantar cartazes até dísticos. A polícia esteve lá em loco para, portanto, impedir a essas pessoas de gozar daquilo que é o seu direito de manifestar. Shrinza, arranco consigo. Como é que avalia este cenário? É uma questão que até aqui não há uma solução à vista. O município ainda se nega a sentar para conversar com esses vendedores que, portanto, exigem aquilo que é a sua indemnização pelo espaço que eles chamam de o espaço usurpado pelo Conselho Municipal de Maputo. Muito obrigado, Isaac. Primeiro, dizer de que a comunicação social está de parabéns por este assunto, pois não são os vendedores do mercado do peixe que trouxeram à rebalta as verdadeiras faces desta conturbada situação do mercado do peixe. Foram vós a comunicação social. E dois, dizer de que a manifestação dos vendedores do mercado do peixe foi autorizada, entre aspas, por qualquer manifestação, não carece de autorização nenhuma, segundo a Lei 19/2000. O que carece é da informação dos manifestantes que devem comunicar às autoridades municipais, neste caso que é o município, e não pedirem autorização, mas receberam a autorização do IDI da cidade de Maputo, que também está de parabéns por ter manifestado essa autorização. O terceiro, concentrados os vendedores do mercado do peixe, em frente do mercado atual do peixe, e com pretensão de chegarem até ao local onde foi outrora o mercado de peixe, desde 1973, foram parados pela polícia com instruções de que esta manifestação, sim, deve acontecer, mas não pode haver exibição destes panfletos. Não sei se está visível. Este panfleto é um deles que foi proibido para que se hasteasse em asta pública ou na via pública, onde que constam os membros sócios da tal associação que usurpou o espaço destes vendedores. Este, como todo mundo o conhece, de cor e salteado, como dizem os brasileiros, é o nosso antigo primeiro-ministro, o Vaquina. Também faz parte deste grupo. Foram proibidos hastear estes panfletos, daí que a confusão ficou instalada. Povo é povo. Conseguiram
manobrar a polícia que estava fortemente equipada. Ali só faltava nós e blindados. Aliás, blindados estavam. Com cães, canina e tudo para uma população ou para um grupo que estava desarmado. É feio. E no momento em que estamos a ver os nossos concidadãos a perderem vida na província de Cabo Delgado. Uma questão que não quer calar. O porquê desta polícia, esta força fortemente equipada, não é enviada para lá, para ir reforçar. E também dizer o seguinte: aconselho os moçambicanos a irem para o YouTube e conectarem-se com o vídeo do Venâncio Mondlane, Sua Excelência Venâncio Mondlane, porque é deputado. Aliás, podemos desde já o tratarmos por Sua Excelência, porque é o próximo presidente do município de Maputo. Isso é incontestável. E vão ver quais são os contornos do valor que nem é do município. O valor foi doado pela JICA, que é o que nós tratamos por JICA, que é JACA. É uma organização japonesa. É que ficou na responsabilidade de... Foram 12 milhões de dólares. Constava para esse dinheiro a indemnização destes vendedores. E uma construção não daquele jeito. Era de forma circular, como estava o mercado do peixe antigo. E não daquele jeito, sem respeitar regras ambientais, que qualquer cidadão, quando vai para aquele mercado, está ali a tomar a sua refeição, comer um bom peixe e toda a areia, porque aquela zona é uma zona cheia de vento. Toda a areia a cair nos pratos das pessoas. Os chineses já vinham com tudo bem calculado. Quando digo chineses, eu refiro japoneses. Muito bem. Obrigado. Então, para dizer de que o município nem tem uma 500 por cobrar, o município apareceu ali para cobrar as taxas no antigo mercado. Foi quando foi cedido um pequeno espaçozinho para que os fiscais pudessem ali contarem o dinheiro que cobravam. Então, para dizer de que isto aqui é legitimamente aquilo que nós aqui na Zona Sul chamamos invaguadice. Estes papais aqui devem indemnizar ou devolverem aquele espaço, uma coisa que eles nunca podem aceitar. Agora dizer que não pode-se exibir esses panfletos, porque são individualidades. Se são individualidades, por que estão a fazer sofrer outros que não são individualidades? Muito bem. Obrigado, Shrinza, pela sua intervenção. Depois poderá voltar assim que o motivo justificar. Pelembe, como é que olha para esta relação de gato e rato entre o povo e tanto o Conselho Municipal de Maputo? Também olhando para os nomes que Shrinza levantou, são nomes de elites, pessoas que muito bem nós conhecemos. Lá há juízes, há políticos também, há acadêmicos. Como é que olha para este cenário todo, aquilo que o povo chama de voco-voco? Qual é a sua relação em torno desta situação do mercado de peixe? O que está a acontecer na verdade? Bem, é assim, Isaac, sem medo de errar, nós estamos perante uma associação para delinquir. E esta associação foi criada exatamente para se apoderar daqueles que são os mais vulneráveis. E o que me deixa preocupado é que está claro que em Moçambique temos o cidadão de classe A, classe B
e classe C. Ou seja, a Frelimo, ao invés de criar um Estado segundo a Constituição, que temos os mesmos direitos, as mesmas obrigações perante a lei, infelizmente, nós conseguimos perceber a partir daqui, daquilo que está acontecendo no mercado do peixe, várias outras situações que acontecem pelo país fora, que aqui há cidadãos privilegiados. É que, como eu disse em outros programas anteriores, se o senhor Vaquina não fosse primeiro-ministro, se o meu xará Augusto Paulino não fosse procurador, se o Ernesto Govi não fosse governador do Banco de Moçambique, não teriam tido o privilégio de estar ali. Se estão ali, tornaram-se sócios daquela cooperativa, é porque eles faziam parte dos governantes desse país. E se for já lembrar, o procurador-geral na altura, o senhor Augusto Paulino, dizia em viva voz na Assembleia da República que a imobiliária em Moçambique tornou-se fonte de lavagem de dinheiro. Ele se batia duro. E quando hoje vejo isso, percebo como forma de lhe calar foi o senhor David Simango lhe envolver nessa teia desta associação para delinquir. E que tem um ponto mais alto o ex-primeiro-ministro. Mas também, hoje, quando vejo aquelas senhoras a não terem respostas satisfatórias dos tribunais, percebo porque se está aqui também o ex-procurador-geral, está aqui o presidente do Tribunal Administrativo, está aqui o presidente do Tribunal Constitucional e várias outras figuras prominentes desse Estado. Então, Isaac, é complicado e é triste ver que o Estado foi sequestrado, o nosso Estado, o nosso governo, foi sequestrado por gente de má fé que se aproveita dos seus cargos para usurpar aquilo que é do povo. E cabe a cada um de nós pôr a mão na consciência e sabermos o que fazer. Temos aí as próximas eleições para decidir o futuro desse país, porque continuando assim, estamos entregues ao sofrimento, à desgraça. E mais ainda, este é um caso para os tribunais, para o Ministério Público. É um caso para o Ministério Público pôr a mão a trabalhar. Como é que eles conseguiram? Houve concurso público. Houve concurso público para esses senhores terem o privilégio de terem acesso àqueles terrenos. Belém falou, portanto, sobre a questão de lavagem de dinheiro. Acha que esta cooperativa chamada Vila Praia pode ser o epicentro de lavagem de dinheiro dessa Sem elite? dúvida. E se formos aqui, talvez a buscar outros instrumentos, outros alvarás, vamos perceber que não foi só ali. Esta cooperativa está instalada em vários outros locais, apoderaram-se de vários outros terrenos dentro da cidade e pelo vasto Moçambique. E veja, Isaac, eles se uniram para levar dos mais pobres. Aqueles vendedores do mercado estão ali desde 72 ou 73. 73. 73. Nem estávamos independentes, pá. Porque, aliás, se minha mãe está ali no aeroporto desde 60 e pouco, por que não foram levar o terreno dela ali? Por que não foram? Se ela nem Duarte não tem. Minha mãe não tem Duarte, vive ali, porque cresceu ali, porque a mãe conseguiu aquele terreno. Por que não vão levar? Por que não vão levar os terrenos de outras pessoas? Muito bem, obrigado. Então, que má fé. Sinceramente, talvez como sou da oposição vão dizer que sou crítico, mas nós temos gente que não tem coração e sem vergonha na cara, porque no mínimo eles têm que vir renunciar e pedir desculpas aos moçambicanos, mas infelizmente eles estão habituados a desgraçar o povo moçambicano. E há uma coisa importante. Se você for a vasculhar todos esses terrenos que estão a ser construídos, esses monstros de prédios, você vai ver que o presidente, talvez os presidentes da República, os ministros, tem fletes ali. Para autorização, para se construir ali, ganharam algumas fletes ali. Todos. Tem casas em todos
terrenos. Então, como ter um país sério? Como ter governantes sérios que se envolvem em corrupção? O salário dele não baixa, já ganha uma baita de bom salário, tem subsídio de atavio, de roupa, tem subsídio de combustível, tem direito a carro para ele, para a esposa, para os filhos, ainda tem que vir levar um pouco daquelas pessoas do mercado do peixe. É vergonhoso. Camilo, como é que olha para essa questão do mercado do peixe e segundo o envolvimento desta elite, temos juízes, políticos, tanto bancários até acadêmicos. Como é que olha para este cenário? O povo quer justiça. E aqui encontramos pessoas que estão, portanto, por frente da justiça. Acha que tanto essa justiça tanto vai se efetivar de fato? Bom, Isaac, não gostas muito disto, mas eu vou voltar a perguntar qual é o tema, qual é a pergunta que tu queres fazer, qual é o tema em relação a este assunto? Eu quero saber como é que olha para esta questão. Ali levantou-se o nome tanto das pessoas da elite que supostamente são sócios da tal cooperativa Vila Nova e tanto que Então, teriam usurpado estamos aqui para vir discutir pessoas. Não discutir o assunto em relação à manifestação das pessoas. Não tem como discutir o assunto sem envolver essa elite. É assim, nós temos que olhar para esta vertente em questão, porque o tema que tu lançaste para este programa é aquela manifestação e a polícia no local. Foi esse o tema. Então, a questão que eu ia primeiro chamar aqui a ribalta é nós temos que perceber o cenário. Por que aquela polícia estava ali no local? Por que não era possível levantar os dísticos com as fotografias das pessoas que estavam lá? Porque a manifestação foi, digamos, comunicada ao município e foi autorizada. Agora, o que nós temos que perceber é que ali tu tens pessoas que têm um nome a zelar junto às suas famílias. E eu podia estar aqui a especular o seguinte: a manifestação foi convocada. Será que não foi levantada ali uma providência cautelar para que os dísticos não tenham sido levantados? É isso que nós temos que discutir, os assuntos pelos quais são chamados aqui. Por que foi proibido o levantar dos dísticos? É porque as pessoas envolvidas, digamos que da forma como as pessoas tentam transmitir à sociedade e denigrindo o bom nome de cada um dessas figuras, as pessoas envolvidas acabaram por levantar uma providência cautelar porque estão os nomes deles envolvidos. É isso que nós temos que perceber, porque a polícia estava lá e não podiam... As pessoas podiam manifestar como se manifestaram, mas não podiam era levantar os dísticos por causa da questão do bom nome de cada uma das pessoas envolvidas. Primeiro. E a polícia estava ali para cautelar isto. E depois, nós temos que perceber aquilo que são as motivações pelos quais as pessoas estiveram a fazer isso. Isso é um outro assunto. Por que as pessoas estiveram ali? Há pessoas descontentes. E nós já debatemos aqui ao longo de vários programas e o ilustre Chirinza ficou de trazer aqui documentos que podiam confirmar os doates de muitos daqueles, digamos, reivindicadores deste prémio, desta, como é que se diz? O valor que eles reivindicam em função do espaço que ocupavam no mercado do peixe. Temos que perceber também que não existe, foi o governo ou o município, neste caso, agiu de boa fé em relevar a questão do uso costumeiro do espaço. Digamos, o município olhou para esta questão do uso costumeiro do espaço para aqueles que não tinham o DOAT. E para aqueles que tinham o DOAT, a indemnização foi à medida em função daquilo que o espaço que ocupava, o tempo que ocupava e a construção que tinha. E as pessoas foram indemnizadas nesse sentido. Claro que há descontentamento, há pessoas que reclamam o tempo que estiveram lá, mas não têm nenhum documento.
acabaram por ocupar, desde 1973, acabaram por ocupar, se calhar até as pessoas que ocuparam lá, hoje, ou na altura em que as pessoas foram tiradas, já não estavam vivas. Há muitas pessoas, famílias que viviam ou que foram herdando o negócio naquele espaço. Dói. Mas também temos que perceber que nós vivemos numa cidade metropolitana, a capital do país. A capital do país é isto. Temos pessoas que viajaram aqui. Você vai para uma capital, qualquer capital no outro país, você paga para ter o ar que você respira. É assim que funciona. Muito bem. Você quer ocupar um lugar privilegiado, numa zona privilegiada, tem que pagar por aquele espaço. Você não tem que olhar para o espaço que te deram e dizer que não, nós estávamos melhor no outro lado porque não pagávamos. Já concordo com isso, as coisas mudaram, as leis são para ser cumpridas. A mim até choca-me ter um chefe de uma comissão aqui conosco no município de Maputo a estar a qualquerizar este tipo de ação na cidade de Maputo. Agora, procedimentos, isso é outra coisa que podemos estar a discutir. Se aquele espaço efetivamente foi construído à medida ou em função daquilo que foi idealizado, isso é outro assunto. O que nós aqui estamos a trazer é a questão da manifestação daquelas pessoas. Por que aquelas pessoas não puderam levantar os dísticos? É exatamente isso que nós temos que discutir. Muito bem. As pessoas têm um lugar próprio para poder reivindicar o que quer que seja, trazendo documentos. Por isso é que o Chirinos até hoje nem conseguiu trazer nenhum documento de nenhuma pessoa daqueles manifestantes, trazer para aqui para podermos confrontar a veracidade da coisa. E estamos em programas consecutivos a debater as mesmas coisas. Sabe, Camilo, é triste quando você tenta defender um problema gravíssimo que afeta não só aquelas senhoras do mercado de peixe, mas afeta a sociedade moçambicana. Sabe, Camilo, o Maputo Sul, quando retirou aquelas pessoas de Huancacana ali na ponte, por acaso tem minha família ali, muitos familiares meus viviam ali, meus pais cresceram ali no Cocoelho, chamam de Huancacana. Foram indemnizados. Muitos não tinham nem documento daqueles terrenos. Nem tinham, mas viviam ali há anos. Viviam ali há anos e foram indemnizados. Não se exigiu do AT, não se exigiu... Foram indemnizados porque o deputado Venâncio participou naquela... Não, Pelembe, não é nada disso. Só abrindo parênteses, só abrindo parênteses. Cada caso é um caso. Mas deixa eu terminar. É que cada caso é um caso. É o mesmo município. Está aqui. Desde as formas de negociações são diferentes. Não é isso. Desde 73 aquelas famílias estão lá. Querem eles tirar. Foram negociadas ou não foram negociadas? O problema é que aquelas senhoras não estão a exigir que deviam ficar ali porque poderiam não ter condições para construir. Nem esses têm condições para construir. Foram chamar uma empresa para construir. Por que se não há dualidade de critérios, Camilo, se não há aqui favorecimento, se não há aqui tráfico de influência, por que não chamaram essas senhoras e disseram, legalizam lá? Depois vamos arranjar um projeto para fazer aqui e vocês vão ganhar. Por que tinha que ser essas pessoas? Por que não podia ser um Pelembo, um Camilo? O que eles têm de moçambicano mais do que nós? Essa é a questão. Vanini, só o Tulaini lá. Vanini lá, só o Tulaini. E atenção, desde 1973 requeremos... Muitos aqui nem estavam na cidade de Maputo. Ali, há uma província, Bambini. Xerinza, muito bem. Xerinza, a minha questão é uma. Não deu entrada, eu não conheço o dossiê do princípio. Mas está escrito, não é novidade, é verdade isso. Eu não conheço o dossiê. O que eu vejo, por exemplo, o Vaquina apareceu na imprensa e nas redes sociais a justificar como é que aparece na dita cooperativa, não é? Porque ele sentiu-se que estava a ser, digamos, qualquerizado, não é? Então ele apareceu nas redes sociais e justificou. A minha pergunta é uma para quem está dentro do município. Independentemente de tudo, esta associação seguiu os procedimentos ou não seguiu?
no recreio. Não sabemos, tem que se apresentar. Então, tráfico um de minuto. influência. Minuto. É crime isso. Tudo bem, posso acabar o meu raciocínio? Posso acabar o meu raciocínio ou não? Eu só estou aqui a levantar questões para nós não estarmos a devagar em especulações. Agora, o que eu estou aqui a tentar, digamos, falar é em função do último movimento que aquela gente que está no mercado do peixe tentou aparecer em função de levantar os discos. É disso que eu estou a falar. Agora, como o processo foi feito, eu esperei que o Xirinda trouxesse isso para nós. Porque nós não estamos no município. Mas eles requereram. Eles requereram ou não Requereram, Então, pronto. mas há 2 anos é que eles requereram. Desde 73 essa eu vou população está assim, lá. Mas por que a população não requereu? Exato. Todo Nós mundo, daqui, nós que todo estamos mundo aqui, estar é uma coisa. requeremos, está aqui, requeremos. Queremos. Mostra, Foram prova. negados. Prova. Muito bem, Desculpe, eu pedi Prova. palavra. Pode- Eu pedi palavra. Pode falar, Ele pode está falar. pedindo que Prova. estes provem que Sim. requereram. Eu também. Em vez de estar a transportar Eu esses também. discos, em vez de estar a transportar esses discos, vinham com os documentos de que aquele espaço que tiveram algum dia era deles e traziam o documento daquilo que foi pago, que não corresponde à verdade. Camilo. Em vez de estar a transportar essas Muito bem, coisas. Xirinda. Camilo. Tenha a Faz favor. palavra. Isso vai trazer Sim, alguma, Xirinda, vai vamos. trazer, Faz vai favor. trazer algum- Sim, sim, sim. Faz alguma favor. coisa. Eu, Sinceramente, O pá. povo vai fazer na onda que ele está, de que deviam ter trago, assim como você podia ter trago a cópia dessa procedência cautelar. Que Mas eu não houve- preciso, porque Vou falou-se. falar, você Falou-se. exige que os outros caras Mas eu vou trazer uma façam. coisa que você Muito falou. bem, Camilo. Vamos lá. Sinceramente, pá, ô Xirinda. Não é? Xirinda, come on. Ele exige que nós calemos, mas quando nós falamos, é ele que aparece a ocupar os 99,1%. Muito bem, Xirinda, pode deixar ficar o Obrigado, seu Isaac. pensamento. Obrigado. Ele falou aqui de que este dele que requereram e não apresentaram. Eu também questiono. Essa presidência cautelar foi dada por quem? Qual é esse tribunal? Qual é esse juiz que procedeu com essa presidência cautelar que a polícia devia? Polícia, quando vem te prender, você tem que trazer o quê? Um mandato de captura. Não é isso? Salvo quando for em flagrante delito. Se é um assunto que vem aqui, tem que estar. Agora, ele está na mesma situação que os vendedores. Os vendedores, quando forem solicitados a presente, eles vão apresentar. O próprio Vaquina contou uma história que não tem pés nem cabeça. Coitado, estava lá. Onde que estava lá? Veio para aqui, aquele mercado já existia. É por isso, desculpa, eu Pelé, estou a estou a falar. pedir para explicar a ele como é que é feita uma providência cautelar. Parece que dessa vez ele pensa que é um documento que as pessoas transportam. Explica aí. Não, deixa eu tem que haver, Não. tem que haver certidão da Não, presidência cautelar. não. O Mano, juiz, fomos o tribunal. É. Você apresenta uma providência cautelar. O tribunal É. faz aquilo que aconteceu, por exemplo. O tribunal submete uma providência cautelar. O tribunal vê se há, como é que se diz, há pressuposto ou Sim. não. E o que quando, é que faz? quando manda, ele não precisa de levar o documento. Manda a polícia para ir para o tribunal. Mas esse como é que documento. mandam, Antônio, quando explica lá? Não, que eu não fiz tu. Mano, o tribunal não funciona Está sem aqui, papel. vai explicar. O jurista está aqui, explica lá ele. Está aí o jurista. Muito bem, Mas não, Tá aí, o jurista não vai estou aqui, explicar. ele Xirinda, deixa a termine palavra. o seu pensamento. Está aqui. Quando é que requereu nessa altura? Ele era chefe do governo e não conhecia o mercado do peixe. Mas o que tem uma Este coisa a ver papá. com ele, com isso? Este Mas ele papá. sabia. Está ali um espaço. Mas ele sabia. Ele pode requerer. Quando Estava requerer- vazio o espaço. Mas aquele Sim, a espaço. pouco coisa chegou. Estava vazio o espaço. Mas aquele espaço. Estava vazio. Mas deixa, Responde sim é ou boa não. fé. Aquele No âmbito espaço, da boa aquele- fé. Estava vazio. No âmbito da Só boa se fé. requereu esse Ah, espaço. tá bom. Depois daqueles, Não, daquelas não, pessoas não, todas não, ali não. terem conhecimento Vocês que da Frelimo tinham são que sair maus, dali para ir ocupar um novo Vocês da espaço. Frelimo são maus. É verdade. Vamos voltar para o Tens que tema. acompanhar o vídeo. Vocês da Frelimo não têm noção. Certo. Vídeo do Não tem- YouTube não tem do coração, Venâncio. pá. Muito bem, vamos. Ali Para que eu primeiro, preciso quem acompanhar o Venâncio? quem Para que eu preciso acompanhar o Venâncio? é que não Xirinda. tem do assunto? Xirinda. Estando no município. Eu não É estou no vergonhoso. município. É vergonhoso se você Eu não estou no Muito município, bem, não é muito mentir. Eu estou na Assembleia. Xirinda, Não por estou no favor. município. Assembleia, dona. Assembleia Municipal. Obrigado. Muito bem, E não no vamos município. voltar para o Obrigado. tema. Existem
governo e existe legislativo. muito bem. Nós, nesse caso, somos... Você estando ali dentro daquela casa, Camilo. tem a prerrogativa de Camilo. ir buscar documentos. Excelência, por favor, vamos olhar Não, para outro mas é tema. para ele ficar claro. Vamos olhar para outro tema Eu que sei vai que marcar a o pessoa nosso sair daqui, debate. vão telefonar Pelembe, esses. arranco consigo. Vão telefonar esses aqui para te gratificar. Muito bem, Pelembe. Por teres tentado Lhes Vou defender. começar consigo. Vamos para o nosso portanto, segundo tema sobre esta pretensão do governo querer privatizar a TMCL e a LAME. Como é que olha para, portanto, para esta probabilidade do governo privatizar estas duas empresas que têm sido um fardo para o Estado moçambicano? Bem, é assim, Isaac e amigos telespectadores, é complicado. À primeira vista até pode ser viável, aparenta ser viável porque estamos cansados de ter uma telefonia móvel com várias falhas, uma companhia aérea com várias falhas. Até, na primeira vista, pode parecer que privatizando pode trazer melhorias. Mas, se for já olhar os países desenvolvidos ou que estão em vias de desenvolvimento, sempre o Estado tem uma companhia pública em todas as áreas para quando houver um colapso dos privados, seja o Estado a manter os serviços públicos. Então, na minha opinião, não é de todo positivo privatizar essas instituições, porque imagina que num mercado de concorrência, por exemplo, os privados, por exemplo, transporte público, os privados decidam parar. Se o Estado não tem uma companhia, o país vai parar. Por exemplo, vou dar o exemplo da TAP. A TAP, o Estado português está lá. Uma parte, eu acho que 49% ou 55%, aliás, 51% ou 55% é do Estado. A outra parte é privada. Então, eu acho que se nós querermos remodelar ou mudar alguma coisa, o Estado tem que continuar acionista com a maior percentagem, os privados terem a menor percentagem. Só assim é que podemos conseguir minimizar ou resolver essa questão. Mas privatizar na totalidade, entregar aos privados uma companhia aérea, uma telefonia móvel, são como é que se diz, são instituições muito essenciais para o desenvolvimento de uma nação. Imagina que a Vodacom é privada, possa decidir sair do país, a Movitel, o Estado e a MCL está na mão dos privados, o que é que vai ser? Então, há que repensar, há que pôr a mão na consciência e tentar encontrar uma solução que não possa destruir o país no futuro. Não podemos pensar em resolver os problemas hoje, mas temos que pensar no Moçambique daqui a 30, 40, 50 anos. Mas também há que olhar para o porquê essas empresas faliram. Temos que aprender com o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Ou seja, esse estilo que nós vivemos de partido-governo, juntar o partido com o governo, partidarizar a função pública. Porque o que faz falir a LM é o partido no poder. Se for já olhar, eles questionar todos que vieram ao Congresso das Províncias, se pagaram a LM, se o dinheiro entrou daquelas passagens, vai ver que não entrou. Tudo foi avalo. Foi a base de empréstimos. Se for já a entrar na TMCL, você vai ver que muitos chefes ali são partidários. Foram pessoas que cometeram irregularidade em várias empresas e, como forma de acomodação, foram encaixados ali. Ganham uma baita de salários insuportáveis, que fazem que a telefonia móvel possa falir. E quando há congresso, há eventos do partido, o dinheiro sai dali, da TMCL, sai da EMOSA, sai dos CFMs, sai da LM, sai de várias empresas públicas. E é um dinheiro sem lucros. Ou seja, tira-se o dinheiro e o dinheiro não volta a ser lucro. Então é isso que faz muitas das vezes cair as empresas públicas. Então está na hora de pensarmos em Moçambique 10, 15, 20, 30, 50 anos
e não pensar no Moçambique em planos quinquenais, ou seja, temos um presidente que entra com uma pasta de 5 anos, vai lutar para gerir os 5 anos, quando ele sai com a pasta dele, como fez o Chissano, com os Pro-Savanas, com os GPZs, quando ele saiu foi. Entrou o Guebuza, veio com as Jatrofas, veio com os 7 milhões, saiu com o projeto dele, ou seja, agora veio o presidente Inhus, entrou, está com o projeto Sustenta, tribunal uma província, um distrito, um banco, um hospital. Quando ele sair, ele também há de ir com o projeto dele na paz. Não pode ser assim. Muito bem. Temos que ter um projeto de 50, 60 anos, pensar Moçambique. O que é que tem que ser? Qual é a riqueza? O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Obrigado, Pelembe. Camilo, a se efetivar esta pretensão do governo em privatizar, neste caso a LAME e também a TMCL, quais os ganhos e consequências? Bom, de certa forma, essas empresas, no estado que estão, precisam de uma injeção de capital. E o Estado, de certa, IGEP neste caso, que representa essas instituições, nunca ia entregar na totalidade a gestão a privados. O Estado tem que ter sempre uma parte e a grande parte vai pertencer ao Estado. Para mim, a privatização tem o seu porém. É que quem acaba por sofrer, neste caso, estou a falar, por exemplo, primeiramente da TMCL, há de ser sempre o povo, aquele que usa os serviços. Por quê? Porque o privado marca os seus preços, as suas tarifas em função daquilo que são os lucros. Enquanto que uma empresa do Estado, quando o Estado tem a coparticipação, o Estado pode cobrir de certa forma para aliviar o custo do uso de um serviço ou que seja em benefício, digamos, do povo, não é? Então, para mim, a ter que salvar essas empresas que fosse o Estado. Aí podia salvaguardar alguns interesses daqueles que fazem uso dos serviços. Agora, o Estado, na situação que está, não encontra outra saída. Claro que tem que chamar os privados para poderem injetar dinheiro e salvar essas empresas, porque eu também não concordo, por exemplo, que uma LAM da dimensão que seja, e as duas são instituições de bandeira, e a LAM esteja a alimentar 700 famílias com um único avião. Nós temos que ter 3, 4, 5, 10 aviões para alimentar as 700 famílias e poder ter um serviço condigno para aqueles que fazem o uso. Então, privatizar é bom, mas por outro lado acaba por não, digamos, poder acomodar em termos de tarifa para o uso dos serviços àqueles que pouco têm. Então, o Estado, o governo, o Estado não tendo outra alternativa, vamos olhar para o mercado. Quem quer efetivamente comprar parte da gestão dessas empresas, metendo dinheiro e salvando essas empresas. Em última instância, eu saúdo, acredito que o Estado tenha feito várias análises, tenha feito visto em várias vertentes para poder salvar as empresas, e a única que encontra seja esta de privatizar. Pronto, se o caminho é esse, por que não? Se calhar é esta altura de desafiarmos a gestores privados a trazerem projetos de gestão dessas empresas, diferentemente daquelas que são políticas impostas. Muito bem, obrigado, Camilo Shrinza. Portanto, que políticas o Estado deve adotar para tirar essas empresas do vermelho e também torná-las autossustentáveis? É simples. Como podeis verificar, todas as empresas que faliram devido aos seus gestores. Daí que estamos a fazer uma grande luta para puxarmos os nossos adversários políticos, neste caso a Frelimo, para a razão
política. Não é possível ser Estado, governo e partido. Se for já ver a Mabora, a Tudora, não sei o que, a Vidreira, que faz... são empresas que estiveram sob gestão de elementos partidários. Hoje há essa pretensão de privatizar a como se chama essa? TMCL e a LAE. A única causa que vão apresentar é de que não são rentáveis. Mas não são rentáveis por quê? Uma das causas é aquela que ela adiantou. Pessoas vieram para o Congresso, tiveram até direito de bebidas alcoólicas durante o voo, cafés, mas nenhuma tinha está pagando. Mas, tanto, são especulações já? Ou não é especulação. Mas é especulação, você como jornalista diz que é especulação. A segunda-feira, amanhã, vai a LAM e vai pedir cópia. Quantos bilhetes vendeu durante esse período? Quantas passagens neste caso? Não vão te apresentar, porque todos esses vieram a custo zero. Aqui ao fim, se continuarmos com a governação destes papais, daqui a 10, 15 anos, teremos todas as empresas privatizadas. E verás, também outro assunto. Quem são esses que são privatizadas, essas empresas a seu favor? A de apanhar lá dentro, mata caminho da Silva, mata não sei o quê. Então, na sua opinião, Sherinza, portanto, esta falência deve-se primeiro à má gestão, também questões de interferências partidárias? Sim, partidárias. Sim. Sim, com esse maiúsculo, muito bem maiúsculo. Eu estou a dizer, outro fez falir o BPT. Depois de ter conseguido falir aquilo, mandaram-lhe para a Mabor. Mabor também faliu. Onde é que está agora? Ao fazer análise, tens que buscar esses picos da gênese do problema, para entenderes melhor. Eu te digo, podem privatizar, pois vais ver. Quem são esses que privatizaram? Muito bem, obrigado, Sherinza. Vamos para olhar para o nosso terceiro tema sobre a questão da aprovação da TSU por parte do Parlamento. Esta questão que trouxe alegria para algumas pessoas, mas há quem está incontente com a aprovação deste instrumento. Falo da corporação que sente-se marginalizada devido à questão da TSU. Talembe, como é que olha para esta questão? Há uma insatisfação por parte da corporação, falo da PRM. Diz que sente-se marginalizada com a TSU. E também tem outra questão sobre a questão, passo a redundância, a questão tanto dos retroativos prometidos que não vão chegar agora, talvez dezembro, segundo disse o ministro no Parlamento. Qual é a sua eleição? Bem, eu estou perplexo e assustado ao mesmo tempo com este governo, porque são erros em cima de erros, são mentiras em cima de mentiras. E se nós estivéssemos num país ou um Estado sério, tinha que haver demissões. O ministro das Finanças, o primeiro-ministro, quiçá até o próprio chefe do Estado tinha que pedir demissão, porque não faz sentido, desde o ano passado, que o chefe do Estado veio dizer de viva voz que vinha um salário que ia mudar a vida do funcionário público. Ele disse, vamos aprovar um salário que vai resolver as discrepâncias, incongruências na função pública. Lógico, isso trouxe um alento, uma esperança. E foi levado à Assembleia da República e, infelizmente, eu
digo infelizmente, que temos uma Assembleia da República que está a reboque dos projetos do governo. Porque não faz sentido, além da incompetência, da incapacidade do governo em analisar documentos, e são pessoas que ganham muito bem, que têm várias regalias. Depois de aprovar o documento no Conselho do Ministro, mandam para a Assembleia da República. A Assembleia da República, não sei com que comando, não analisou documentos, foi aprovado. Para depois dizer que entrava em vigor em julho. Faltando uma semana, o próprio chefe do Estado, no dia da função pública, subiu em cima do palanque e disse: daqui a semana o salário já estará nas vossas contas. Chegado 1, 2, 3 dias para a efetivação, não, porque há incongruências, porque aquilo outro não vai entrar. Meu amigo, não houve nenhuma demissão. Ninguém se demitiu, ninguém pediu desculpas aos moçambicanos. Prometeram não em julho, depois de aprovar na Assembleia da República, o dinheiro estará nas vossas contas. Foi aprovado. De novo, a Assembleia da República não quis analisar por detalhe, porque esta é a responsabilidade da Assembleia da República. Tem ali comissões de trabalho com especialistas para analisar contas, não analisaram, deixaram passar o documento. O documento com incongruências passou no Conselho de Ministros, passou na Assembleia da República. Hoje já estamos a discutir porque há muitas incongruências. Não é só a polícia, os médicos estão insatisfeitos, os professores estão insatisfeitos, a polícia está insatisfeita e é perigoso. Estás a imaginar as forças de defesa e segurança num momento delicado em que nós estamos, pelo menos de Cabo Delgado, e eles não estão satisfeitos. Os médicos não estão satisfeitos. Como é que vão me tratar? Como é que o médico vai me tratar no Hospital Central? Como é que o médico vai te encarar? Como é que o professor vai tratar os meus filhos na escola? Não, como a polícia vai nos tratar na rua se estão insatisfeitos? Mas a culpa não é deles, o governo incapaz, o governo irresponsável. Esse governo do presidente Yunus é irresponsável. Irresponsável mesmo. Veio trazer propostas ou propagandas baratas que não conseguiu cumprir. Agora estamos perante um barril de pólvora que a qualquer momento quem incendiar vai explodir. Então, há que chamar a responsabilidade quem é de direito para vir pedir desculpas aos moçambicanos. É uma desorganização, sabe? Nunca tivemos um pior presidente que nem esse. Nunca tivemos o pior governo que nem esse. É o pior governo que nós já tivemos em Moçambique. Infelizmente, não tem vergonha na cara, porque se tivessem vergonha na cara, se tivesse um mínimo de vergonha na cara, iam pedir desculpas aos moçambicanos, iam vir ao público pedir desculpas. E o mais triste foi ontem ou antes de ontem, se não me falha a memória, em que o primeiro-ministro diz que os moçambicanos devem trabalhar e deixar de reclamar. Trabalhar aonde? Trabalhar aonde? Se tem onda de sequestro, os empresários, os investidores estão a fugir do país. Trabalhar aonde se num ambiente de negócios? Trabalhar aonde se aquilo ali, as taxas são altas, os impostos são altos? Quem quer investir em Moçambique hoje? Muito bem, então, a culpa é nossa. A culpa é dos moçambicanos ou é deles, é desses governantes que não sabem organizar o país. É vergonhoso um senhor como o senhor Maleane, com quase 80 anos, e esses 50 anos que ele tem, viveu às custas do governo de Moçambique. Ele nunca procurou emprego como eu procuro, como você procura. Não, ele sempre teve as benesses desse governo e vem dizer que nós não fizemos nada. E quando minha mãe, meus irmãos, meus primos tentam ir vender na baixa ali, vocês não policiais são corridos. Não, agora já não são corridos, já te chamam. Por causa da campanha. Sim. Agora te chamam. Para ir vender na baixa. Não falta dias verdes no seu meu caminho a fazer campanha para voltarem às ruas. Sim, Muito bem, mas que obrigado. governo é esse? Obrigado, ilustres. Vou dar espaço ao Camilo. Como é que olha para esta insatisfação por parte da corporação que sente-se marginalizada por conta da famosa TSU? Bom, eu se calhar vou pegar a deixa aqui do Pelém, quando ele fala, diz que quem anunciou o TSU falou
da incongruência e da discrepância que existe que existia, que esta tabela salarial única aí vinha eliminar isso. Exatamente, é isso mesmo. A tabela salarial única não vem para aumentar o salário de A, B ou C. Vem para harmonizar o salário da função pública, porque existia tabela dos médicos, tabela dos magistrados, tabela salarial das alfândegas, tabela salarial das finanças. Então, a tabela salarial única veio efetivamente para harmonizar, quer dizer, vai haver só única tabela salarial para todos os funcionários da função pública. Infelizmente, as pessoas olharam para isto que é para esta tabela salarial a pensar que se calhar ia trazer valores astronómicos. Mas desculpe, Camilo. Desculpe mesmo. Mas é isso que está a trazer. O deputado ganhava 100 mil, agora ganha 300. O presidente da República ganhava 160. Passou para 400. 400 com mais... há um nome aí que se subsídio, mas há um outro nome. Vai ganhar 800. É isso que traduz. Ou seja, não há aqui... Talvez para os simples trabalhadores da função pública não há essa subida astronômica, mas para os governantes, para os ministros, para os deputados... Posso acabar meu raciocínio ou vais continuar a falar? Então, o que eu quero dizer é que, independente, mesmo com esses números que o Pelé está aqui a dizer, são números que não entraram dentro da tabela. A tabela não é por si nua e crua. A tabela tem fórmulas. Dentro da tabela existem fórmulas. Você mete um número ali, o valor final não é efetivamente aquele que está ali. Por isso é que eu sempre apelo aqui a não entrarmos em euforias. Não vamos entrar em euforia. Temos que olhar para aquilo que é a realidade. A tabela existe, está ali. Se tivesse linhas telefônicas, iam linchar o Camilo aqui. Se pudesse abrir as linhas para dar o povo, para os contabilistas, os médicos. Será que os médicos estão errados? São malucos? O comandante-geral da polícia é maluco. O único certo é Camilo e o presidente dele da República. Sim, Camilo, pode continuar. Então, o que eu estava a tentar dizer aqui é que essa tabela está munida de fórmulas, onde dentro daquilo que é a sua categoria, anos de trabalho, especialidade, etc, etc, tudo isso conta para aquilo que vai ser digamos, o salário final da pessoa. Não é efetivamente esses números astronómicos que aqui o PLM está a tentar dizer. A tabela, a grande vitória ou a grande função dessa tabela é harmonizar por todos os funcionários públicos dentro de uma única tabela salarial. Harmonizar. Mas conseguiram. Conseguiram. E vou dizer mais. Conseguiram. E vou dizer mais. Esta tabela que foi aprovada na Assembleia da República, não nos podemos admirar que volte lá para ser aprovada por alguma outra coisa. Porque, efetivamente, como disse o PLM, esta tabela está cheia, está munida de algumas, digamos, lacunas, incongruências, que precisam ainda ser lapidadas para adequar aquilo que é a nossa realidade. Quantas vezes terão que mudar esta Quantas tabela? vezes forem precisas. Quantas vezes forem precisas. E vai ser assim, até chegar à tabela, aquela que consegue acomodar aquilo que é a nossa realidade e aquilo que é o objetivo do governo. Para anunciar isso? Bem, obrigado, Xerinza. Mas por que eles correram para vir dizer que haverá melhoria salarial? Por que correram para a tabela se não estavam em condições? Pá? Muito bem, obrigado. Xerinza, como é que olha para esta situação? Parece que não tem um ponto final da famosa tabela salarial. Esta situação leva-me a reiterar profundamente que moçambicanos da função pública e agentes esperem que primeiro caia o primeiro salário e depois esperem que caia o segundo e o terceiro, se há de aparecer os três retroativos ou não. Porque com este governo, a brincadeira é esta. Eu, quando falei, muitos não me levaram a sério. Mas tenho a dizer que desde que o ministro Max Tonela apareceu a dizer que não havia retroativos,
comecei a receber cheios de telefonemas. Outros a chamarem de ex-profeta, não sei o quê. Outros até acusaram-me de não, você só pode ser um indivíduo da família, você participou quando eles andaram a montar isso. E não esteve lá? Não estive, graças a Deus. Graças a Deus, que sempre me empurrou para fora da cor vermelha. Sempre. Mas não faz sentido o que está a acontecer. O meu colega Perê me disse, porque ele correu para anunciar. Enquanto sabes que não estás em condições. Para estar sempre a adiar. Os funcionários da função pública estarem sempre com ansiedade, é o que você deseja. E eu estou a concordar com aquilo que o Mané Pereira, o deputado, num dos debates, falou, de que isto nunca vai funcionar antes de fevereiro. Só até fevereiro, março é que vai funcionar, porque todos nós já estaremos onde? Com outros as eleições autárquicas. Muito Estamos bem. a ver. Temos... Agora, não sempre quando é minha vez, Não, sinta-se à vontade. obrigado. Agora, eu que gostava de entender, porque desde ontem que tive a oportunidade de receber este BR, que contém os 7 decretos, estou sempre a folhear o porquê do comandante-geral ter se manifestado. E porquê do comandante-geral das Forças Armadas de Defesa de Moçambique até agora não ter se pronunciado. A não ser que o elegeu como porta-voz das duas forças. Porque o decreto 53, desculpe, o decreto 53, cuja tabela 1 e 2, 1 é a tabela salarial das Forças de Defesa e Segurança, anexo 2, enquadramento das patentes, postos das Forças Armadas de Moçambique nos níveis salariais da tabela salarial de defesa aqui. E o 54, que é o decreto que visa o critério, define o critério de enquadramento, o regime e os quantitativos dos suplementos e os quantitativos dos níveis salariais e escalões dos membros da Polícia da República de Moçambique e outras entidades. Encontramos uma tabela que é copy-paste das Forças de Defesa e Segurança. Desde o nível 1, que é base, até o nível 21, que é dos generais. Que na polícia, os generais são os comissários. Faz ver que os valores são os mesmos. Os artigos são os mesmos. Está vendo? Então não consigo entender o porquê que aparece somente o comandante-geral a insurgir-se. Muito bem. Obrigado. Tenho aqui a indicação que o tempo já nos deixa, mas vamos deixar em jeito de comentário, último comentário, o nosso último tema sobre o primeiro, portanto, secretário da Frelimo que foi espancado em Sofala por Exumar Campas. Eu vou consigo, Pelenda, apenas 30 segundos. Como é que olha para este insólito? Bem, já é maneira de estar dos membros da Frelimo. Assistimos nas vésperas de congressos, lá em Gaza, outros levaram cabritos, galagalas, sei lá o quê. Então é maneira de estar deles. Não tenho muito a dizer, é vergonhoso, não é? Eu acho que ao invés de nós buscarmos tradições para alcançar cargos, temos que estudar, aprender a técnica, porque hoje trabalhar é ciência, já não é só ir ao curandeiro, ao feiticeiro, à igreja. Tem que trazer resultados. E trazer resultados não depende, não é tomar banho, é trabalhar e mostrar na prática. Eu acho que é o cúmulo da vergonha e foi bom que ele levou porrada para que os outros não sigam o exemplo negativo que ele seguiu. Obrigado, Pelenda. Camilo, últimas considerações olhando para esse tema. Bom, eu não me ia pronunciar muito em relação a este assunto, porque desconheço efetivamente aquilo que são os propósitos
deste ato. Então, escuso-me a pronunciar em relação a isto enquanto não tiver mais dados. E em jeito de despedida, se calhar olharmos para aquilo que é a preocupação mais neste momento de todo o povo moçambicano, principalmente daqueles que fazem parte da função pública, olharmos e apelarmos à calma e ao discernimento para podermos encarar esta harmonização salarial que vem vindo. Temos que nos habituar, temos que estar, digamos, familiarizado com ela para aí podermos pronunciar. Enquanto só estivermos a ouvir os técnicos, digamos, a fazerem o ensaio desta tabela, vai ser muito complicado. Então nós temos que nos familiarizar. E a semana passada vi nas redes sociais já uma simulação, digamos, não sei se essa é que é verdadeira, mas vi nas redes sociais, no WhatsApp, a tabela para nós podermos simular aquilo que são os nossos salários. Então, a partir daí, vamos nos familiarizar e termos consciência daquilo que efetivamente vai ser a nossa vida daqui para frente. Obrigado, Camilo. Sherinza, últimas considerações? Muito obrigado. Dar seguimento ao que o meu colega de painel falou. Vamos estar muito atentos e apelo também à calma. Continuo a apelar à calma, porque estamos a lidar com um governo um pouco... Aldrabão, mafioso. Porque, como podeis ver, desde julho que está a arrastar este assunto, e tudo indica que até fevereiro, março é que teremos o desfecho. E também não se alegre, não se contente por ter caído o primeiro salário. Vamos ficar segundo, terceiro, quarto, continuo a dizer, um dia Moçambique pode virar Guiné-Bissau. Sermos pagos os nossos salários na função pública como a gente, através de alimentos, como arroz, óleo, porque não são sérios. E obrigado, conto convosco. Muito obrigado, digo eu, pela sua audiência. Voltamos aqui nesta tribuna, próximo domingo, à mesma hora, aqui na televisão que faz da sua visão uma realidade. Amanhã teremos em resumo este debate no Jornal da Noite, quando forem pontualmente 19h30. Bom descanso, boa noite.